Sim, eu acompanhei a entrevista do Primeiro-Ministro, como devia ser. Nós já tínhamos tido um primeiro contacto com o Governo sobre esta matéria, sobre a matéria fiscal, e nós entendemos que esta é uma matéria demasiado importante e que deve ser discutida paralelamente ao Orçamento do Estado e não incluída no Orçamento do Estado. Isto é, que o Governo deverá, tendencialmente, em matéria de IRC e de IRS, ter pacotes à parte e iniciativa legislativa à parte. Para quê? Para que possa receber o contributo dos outros partidos e não vincule os partidos à decisão orçamental sobre matéria tão importante. Ou seja, eu acho que os portugueses não querem que a matéria de descida dos impostos seja misturada com uma matéria de discussão política como é o quadro orçamental. Acho que esse é um ponto importante. Segundo, o Governo sabe já que nós estamos disponíveis e que já mostramos essa disponibilidade para uma redução estruturada e sólida, quer do IRC, quer do IRS. Porém, não o vamos fazer sem impor algumas metas e objetivos que para nós são fundamentais. E há um deles que, já da discussão do ano passado, ficou clara. O Chega quer descer o IRS aos que ganham menos e à classe média. E vamos insistir para que essa descida seja essencialmente nesses escalões. Isto não quer dizer que todos possam ser abrangidos por uma descida de IRS, mas num país que tem que fazer escolhas, onde o preço dos alimentos não para de aumentar, os alimentos básicos, onde o custo da eletricidade está elevadíssimo, nós temos que garantir que é a classe média e os que ganham salários médios e mais baixos que vão beneficiar mais com o IRS, com a descida, e não, como queria a ADEU ano passado, os que ganham mais. Não é que esses não possam beneficiar também, mas esses já beneficiam da situação de ganharem mais. Nós temos que garantir que aqueles que ganham menos têm e conseguem ter um benefício maior. Ponto 1. Ponto 2. Nós vamos exigir também um aumento das deduções em matéria de despesas de saúde e de habitação. Ou seja, que as despesas que os cidadãos têm em saúde e habitação, porque aumentaram muito, por um lado devido à procura maior da saúde no setor privado, por outro que os custos da habitação aumentaram em Portugal, como provavelmente não aumentaram em nenhum país da Europa, que o IRS reflita isso também, isto é, que os portugueses possam ter mais despesas dedutíveis em matéria de saúde e de habitação. Se estas duas metas forem assumidas também pelo Governo, eu diria que temos condições para conseguirmos rapidamente, nos próximos meses, ter um pacote fiscal em termos de IRS e em termos de IRC. Agora, honestamente, nós estamos já um pouco habituados a muitos anúncios do Primeiro-Ministro em matéria de defesa, em matéria de segurança, em matéria de corrupção, mas depois não acontece nada. E nós já não temos o Governo assim há tão pouco tempo. Este Governo já vem de março do ano passado, agora está novamente em funções e já é anúncios a mais. Quer dizer, era um pacote contra a corrupção, era um plano de emergência na saúde, era uma descida muito grande dos impostos, um choque fiscal. E nós, se perguntarmos honestamente às pessoas e aos cidadãos o que é que têm visto até agora, muito pouco. Portanto, é hora de pararmos de fazer anúncios em entrevistas e começar a fazer. Se for para isso, estamos cá para isso. Mas neste caso, a proposta de lei, penso já terá dado entrada e será discutida na próxima semana e já se sabe quanto é que o Governo quer descer em cada escalão. O Chega não concorda com as descidas como estão propostas pelo O Governo. Chega vai propor alterações em matéria de aumento ou melhor, da diminuição da incidência fiscal nos escalões mais baixos, isto é, onde se ganha menos e onde se ganha abaixo do salário médio, e vamos propor que essa descida seja maior, e ao mesmo tempo vamos procurar que o Governo nos dê garantias de que vamos também tocar nas deduções ou na dedutibilidade fiscal, isto é, em matéria das despesas que as pessoas fazem nas várias áreas e que, na nossa perspectiva, devem focar-se nas da saúde e na da habitação. Portanto, o diploma que o Governo entrega não contempla essa alteração e nós vamos propor que contemple. Podemos voltar a ter uma situação como no ano passado em que o desenho do IRS aprovado acabou por ser aprovado por PS e Chega? Não me parece que seja... Acho que se houver boa vontade do Governo, esse cenário não vai acontecer. Fiquei de, na próxima semana, ter um contacto mais aprofundado com a bancada, com a liderança da bancada do PSD na Assembleia da República, para discutirmos esse e outros pontos que também estão em análise. E penso que há todas as condições para garantir que nós teremos um IRS aprovado e definido até, digamos assim, nos próximos meses. Agora, não vai ser uma discussão linear e o Governo tem que se comprometer com metas e com objetivos concretos. Não pode simplesmente continuar a fazer o que tem feito, dizer que vai fazer, anunciar e depois não fazer nada. Portanto, como diz, há um diploma que já foi entregue. Eu acho que agora o normal é em democracia, sobretudo onde não há maiorias,
É que o Governo aceita agora negociar também com os outros, porque nós não fomos tidos nem achados neste diploma que o Governo apresentou. Portanto, das duas uma, para se negociar um processo destes, ou se negocia antes ou se negocia depois. O Governo podia ter dito, não, olha, vamos lá negociar aqui este novo desenho do IRS. Não o fez. Garanto-vos que não o fez, porque não recebemos nenhum contacto disso. Se não o fez, eu presumo que esteja disponível para o fazer agora, de seguida à entrada do projeto no Parlamento. Portanto, é isso que farei na próxima semana, procurar que estas mudanças no IRS aconteçam ainda antes da votação e da discussão. Mudando para um outro assunto, a questão da defesa. Falou-se na proposta dos 5%, o Governo já disse que esse é um valor muito difícil de alcançar para o país, os 3,5% pedindo um alargamento do prazo por mais 10 anos. Luís Montenegro diz que é preciso garantir a paz das democracias que estão em curso. Qual é a posição do Chega sobre esta matéria? Acompanha o conteúdo destas mensagens? Nós já tínhamos garantido, como eu tive a oportunidade de dizer, que o Chega estava disponível para viabilizar tudo o que fosse um aumento estruturado e sério de investimentos na defesa. Porque sabemos que o contexto mundial e europeu é um contexto em que a paz está ameaçada. E, portanto, qualquer líder responsável, ainda que isto não seja muito popular, tem o dever de dizer que a defesa precisa de um aumento e Portugal tem que se comprometer, tal como os seus parceiros internacionais, em aumentar estruturadamente este investimento. Não podemos fazer como fizeram os espanhóis, que estão a rejeitar acompanhar o investimento feito nesta matéria, ao mesmo tempo que são parte da NATO e ao mesmo tempo que querem ter garantias de defesa. Portanto, nós temos que garantir o aumento estrutural deste investimento na defesa e temos que garantir que temos uma estrutura de defesa sólida. Isso não pode nem deve ser feito à custa nem de pensões, nem do custo de vida sobre as pessoas. Deve ser feito com um investimento estruturado e planeado. E aí acho que há um alinhamento e acho que nós temos dado ao Governo todas as condições para que esse investimento em defesa possa efetivamente aumentar e possa aumentar de forma estruturada. Mas olha, o caso do IRS é já um exemplo. Se o Governo tem mesmo boa vontade para fazer esta mudança, ou se não tem, isso vai voltar a vitimizar-se, dizendo que é uma crise política, dizendo que não tem condições de governar porque o Chega não lhe dá condições de governar. Não. O Chega quer descer o IRS, o Chega quer descer o IRC, o Chega garante que vai lutar e trabalhar para que isso aconteça. Agora, quer mais do que anúncios, quer trabalho e quer garantir que estas medidas vão beneficiar sobretudo a classe média e os que mais ganham, e não os amigos do Governo ou aqueles que ganham mais, porque esses já são beneficiados há muitas décadas. E nós precisamos de ter beneficiados aqueles que trabalham e que há muitas décadas se sentem marginalizados pelo sistema, e não aqueles que há 50 anos vivem à custa do sistema. Depois das declarações do Primeiro-Ministro ontem, parece haver um sinal de maior abertura a negociações, ainda que não acordos parlamentares, com o Chega. O Primeiro-Ministro reconhece que há alguns temas em que, de facto, as posições defendidas pelo Chega estão mais próximas da AD, a questão das migrações, mas não só. Sentiu, nas palavras do Primeiro-Ministro, uma maior abertura para essas negociações? Não, eu acho que agora, enfim, independente do que eu senti em relação ao que disse o Primeiro-Ministro, eu acho que há agora condições políticas, se houver boa vontade, que não houve em março do ano passado. Acho que o Governo percebeu que o crescimento do Chega e o reforço do voto no Chega, ao ponto de quebrar o bipartidarismo, é um sinal político claro. E este é um Primeiro-Ministro que reconheceu isso e que agora olha para a situação de forma diferente. Isso parece-me evidente em relação a um ano. Este é um cenário que abre possibilidades, desde o combate à corrupção, à imigração descontrolada, passando pela questão fiscal, em que nós temos possibilidade, com consensos à direita, de fazer mudanças que não existiam se dependêssemos do Partido Socialista. Isto é o cenário. Agora é preciso passar do cenário aos atos. E é isso que ainda falta ao Primeiro-Ministro fazer. E nós temos visto isto em algumas matérias. Eu comprometi-me também na próxima semana, na matéria da imigração e da nacionalidade, ter uma reunião com membros do Governo para podermos ver se conseguimos fechar este dossiê e chegar a consensos. Vamos ver se na matéria do IRC e do IRS o conseguimos fazer e vamos ver se na matéria da defesa o conseguimos fazer também. Eu diria que se sim a tudo isto, então temos um novo contexto político em Portugal e eu diria, políticas à parte, que isto é positivo para o país, porque é sinal que a grande maioria que está no Parlamento, que é entre o Chega e o PSD neste momento, maioria, digamos, demográfica, parlamentar, se conseguem trabalhar em conjunto para soluções para o país, eu diria que estamos num bom quadro político e diria que temos condições de beneficiar todos desse quadro político. Essas reuniões com o Governo que fala sobre a lei da nacionalidade serão a nível de... Não, serão sinceramente, estão ainda só informalmente marcadas, penso que acontecerão na próxima semana e são sobretudo reuniões de trabalho para se poder chegar a consensos sobre esta matéria importantíssima da lei da nacionalidade e das restrições à imigração. Coisas como a perda da nacionalidade quando se comete crimes, seja automática, não seja automática,
Porque é que há a questão dos 10 anos, que nós não concordamos, em que se cometer um crime e já for nacional há 10 anos não perde a nacionalidade, mas se for há 9 perde a nacionalidade. Queremos corrigir algumas destas coisas nos projetos do Governo e ver se há abertura para isso. Tanto quanto sei até agora, não posso revelar muito, porque não tenho autorização para isso, mas tanto quanto sei até agora, da parte do Governo, há boa vontade para se poder fazer algumas alterações. É sinal, como digo, que temos aqui caminho para fazer. Do que é que estás disposto a abdicar para que possa ser atingido esse consenso? Em duas matérias, são matérias diferentes. Em matéria de imigração e de nacionalidade, nós estamos também dispostos a discutir, por exemplo, a perda da nacionalidade, os moldes jurídicos em que pode ser feita. Nós entendemos que quem comete um crime em Portugal, tendo-se tornado português, um crime grave, como violação, homicídio, terrorismo, deve perder a nacionalidade. Mas pode haver diferenças na operacionalização da coisa. Pode perdê-la automaticamente, pode perdê-la como sanção acessória decidida pelo Tribunal num determinado contexto. Podemos chegar aqui a uma solução jurídica. É um exemplo. O prazo dos 10 anos. Podemos chegar a algum consenso em relação à perda da nacionalidade. O reagrupamento familiar, nós queremos limitá-lo para evitar o descontrole. O Governo quer mais abrangência, quer ser um bocadinho mais abrangente. Podemos chegar aqui a consensos. Vamos trabalhar. Na matéria fiscal, há uma linha vermelha para nós, clara, e eu quero que isso fique claro para o Governo. Da nossa parte, não haverá aprovação de nenhuma reforma do IRS que não beneficie a classe média e os que ganham menos. Nunca, porque viola estruturalmente aquilo em que nós acreditamos, que é quem ganha menos, quem mais trabalha e tem sustentado o país, é que tem que, por uma vez na vida, beneficiar desse esforço fiscal.